Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso. Hoje eu trago um cara que eu gosto muito, conheço ele há anos, já trabalhamos juntos durante muito tempo. E toda vez que eu trago ele aqui é muita ideia boa. Primeiro, ele é executivo, conselheiro, mentor de uma das mentes mais brilhantes de gestão. Quando a gente fala de estratégia, ele é um cara que de negócio sabe muito. Foi braço direito de Silvio Santos, ele tem grandes histórias. E eu lembro, ele já me contou muitas histórias, e é muito legal isso, porque sempre tem um ensinamento embutido. E ele foi um dos arquitetos, chamando assim, para um dos fenômenos chamado Jequiti, reconhecido por sua visão e principalmente por transformar desafios de negócios em cases de sucesso. O convidado de hoje é meu amigo Lázaro do Carmo, nossa produção. Palmas para o Lázaro do Obrigado, Carmo. querido. Tô feliz aqui, viu, meu irmão? Eu também, porra. Você Mais um sabe que. mais um papo legal. Sempre que convidar, nós vamos voltar, porra. Que legal. Lázaro, eu trouxe um tema importante, cara. Se mandar. Ah, Às vezes, mais importante que saber o que fazer, o que não fazer. E eu vou trazer um como e vamos fazer aquela metralhadora que você gosta. Tu manda. Como não falir uma empresa? Cara, você tá pronto pra escrever um livro? É, Como não falir uma sabe por empresa? quê? Porque as pessoas que estão olhando aqui, estão assistindo, É. maioria esmagadora é empreendedores. Cara, na sua extensa maioria, PMEs, pequenos e médios negócios. Uhum. Muitas pessoas flertando ali, querendo ter o seu negócio. E tem um dado, cara, a- assustador, quando alguém olha pela primeira vez, que 80% das empresas que abrem quebram. E o ano passado foi um recorde de RJ, principalmente no agro. E recuperação judicial. Isso pra quem consegue pedir, porque a maioria não tem nem recurso pra pedir RJ, porque você não tem EBITDA pra pagar a conta. Então, se você olhar o número de quebradeira, Exato. deve ser muito maior. Exato. Aí no Brasil, as últimas semanas, os últimos meses, foi muito intenso por não só o caso do Master, que para Sim. mim foi um escândalo que ainda sem precedentes da gente saber, mas teve o Grupo Pão de Açúcar recentemente entrando em Uma RJ. surpresa. Eu não sei surpresa, mas, porra, E, um ícone no Brasil. e isso, então, quando a gente vê os ícones também sofrem. A Americana foi um ícone também. Exato, Americanas, tem a Raizen também. Raiz, porra, é o outro. No setor de energia, você pergunta quem é número 1. E aí você vai. Então, imagina se tem desafio aqui, cara, nos ícones. Imagina lá no pequeno. Por onde a gente começa esse papo? Como não falir um negócio? Cara, não é simples, mas a gente vai pegar por áreas. Tá, por onde você acha que Entendeu? começaria o nosso papo Vamos hoje? lá. Começaria o seguinte: tudo dentro de uma empresa começa e termina em gente. Porque Tá. CNPJ não toma decisão, cara. Tá, Quem toma decisão é CPF. tá. Então eu costumo falar que a primeira coisa que você tem que tomar cuidado para não falir sua empresa é você contratar as pessoas pela competência, não pela confiança. E esse é o erro do pequeno empresário. O grande empresário, ele nunca contrata pela confiança, ele contrata pela competência. Tá. Mas o pequeno, que está começando o negócio, o que ele faz? Ele faz aquele conceito do family, do friends pro work, pro trabalho. Bota tio, bota primo. Todo mundo ali, aí começa. Aí começa ali. Então, contratação pela confiança, o cara mais próximo. Quantas empresas eu conheço que chegou a 500 milhões de reais, eu vou ver o financeiro, é o amigo do cara de infância, ou era alguém... Eu já peguei um caso muito grande de uma empresa famosa que faturou 1,2 bi, que é de um amigo meu. Hoje estão com grandes problemas. O financeiro era o motorista dele, que começou com ele lá atrás. Uma empresa de 1,2 bi, onde o CFO necessita de uma sofisticação absurda. Sim. Era o motorista dele. E ele não tirava de lá. Então eu falo, se você confia, se você gosta, dá para a pessoa dinheiro, mas não dá cargo dentro da sua empresa. Então o primeiro passo é contratar pela competência, não pela confiança. Aí você tem outros vieses que são gestão, mas vamos para o mais impactante, para o pequeno e para o médio. É capital de giro sagrado. Tá. Esse impacta o pequeno muito. Porque o grande, geralmente, se ele tem governança, ele não mexe no capital de giro. Porque ele entende que qualquer investimento ou dividendo se faz com lucro líquido, né? Dividendo é com caixa livre, senão você não faz dividendo. E ele entende que investimento ou é dívida estruturada ou é caixa livre. Sim. Ele não faz o que outro fala. Mas o pequeno, quem não ouve, quem atira a primeira pedra, que pegou um negócio do zero e ele começou a crescer e tu começou a ver dinheiro no caixa, achou que aquele dinheiro era seu e tu comprou carro, casa, roupa, relógio com o dinheiro do capital de giro.
Sim. Então, para o pequeno e médio que está ouvindo a gente, a complexidade maior é não mexer no capital de giro. Porque o capital de giro não me fala. É a geração de caixa operacional para manter a operação. Uhum, É o que gira ali dentro. uhum, O que sobrar do seu capital de giro vai para o extraoperacional ali dentro, você paga o imposto, contribuição social e sobra no caixa. uhum, Aí aquele caixa você escolhe se vai ser investido ou vai ser distribuído. Então, por mais que você seja pequeno, a dica principal é: descubra qual que é seu capital de giro. Pô, Lázaro, mas eu não sei, querido. Se o meu filho de 14 anos vai saber isso. Se você somar todas as suas despesas do mês e a sua necessidade de pagamento, tá ali seu capital de giro, uhum. contando o CMV. Que aí o Tá, cara fala assim: não, é salário, água, luz, telefone, aluguel. Não, 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 peraí. Tem um custo da mercadoria, tu tem que comprar para revender. sim, Se for serviço, tem o custo do capital. tá. Então, isso é o capital de giro. Isso é para o cara do carrinho do cachorro que a gente fazer. E não esquecer nunca mais. Né? Aí, esse é seu custo de capital de giro. Quanto mais tu cresce, mais capital tu necessita. Então, essa conta, se você é uma empresa pequenininha, cara, faturo 100 mil no mês. No outro mês eu estou 200, 300, 500. O capital de giro subiu. Uhum, Porque você tem que contratar mais funcionários, você tem que uhum, comprar mais coisa para vender. É aí que o pequeno se perde. Então, nós falamos lá da contratação do capital de giro. Outra coisa que faz a empresa quebrar, e são duas, que tem a ver com a venda, que a gente sempre fala, né? Tem gente que tem mania de fazer assim: tudo começa e termina com venda. Eu falo que é com boa venda. Porque exato, vender ruim não vai, pelo amor de exato. Deus, entendeu? Aham, Não é só vender. uhum, Então começa na venda da seguinte forma: antes de você colocar a sua empresa no mercado, você é mestre nisso, não precisa falar pra você, mas a turma precisa aprender, né, cara? uhum. Você fez a precificação correta? Antes de lançar um produto, o seu markup está correto? Ele sobra margem suficiente para cobrir todo o SG&A, custos Que às variáveis? vezes uma venda ruim piora o caso, né? Meu amigo, se você não precificar, se você precificar errado, você pode faturar bilhão, porque tu cavou sua sepultura. Exato. O primeiro passo é a precificação. Precifiquei, como é que eu sei que eu estou precificando errado? Aí vamos começar a dar dica para todo mundo, né? Aham, Como é que eu precifico que está dando errado isso aqui? Cara, eu comprei por quanto? Quanto que o mercado me compra? Ah, o mercado me compra por 10, mas isso aqui custa 5. Cara, o dobro não é o suficiente. Então eu vou ter que comprar mais barato do que 5. Eu tenho que achar o meu markup para ele para sobrar uma margem mínima depois que eu tiro o meu custo da mercadoria, meu imposto para cobrir meu SG&A. Eu tive uma empresa chamada Hidrogênio no passado, que a gente vendeu para hipermarcas, que era licenciada da Disney. Essa empresa foi comprada do Sérgio Saad, lá da família Saad, e quando ele lançou essa empresa, ele teve um sonho que muito brasileiro tem, inclusive eu quando eu era medíocre. Eu quero ter o melhor produto do mundo pelo menor preço. Ele lançou produto para concorrer com a Johnson Johnson, com formulação tão boa quanto, com a embalagem mais foda, muito mais foda, e pagava royalty para Disney, só que no mesmo preço da Johnson Johnson. Aí ferrou, irmão. A empresa faturava, na época, 45, 50 milhões e dava prejuízo no EBITDA. EBITDA negativo. ixi, Por quê? Porque precificou errado. Então, na hora de precificar, você tem que fazer exatamente isso. O mercado aceita pagar quanto? Não adianta você colocar caro que você não vai vender. Você vai vender a preço que o seu consumidor paga. E aí eu vou ser extremamente duro na aquisição desse produto para que eu consiga ter uma margem suficiente para vender. A empresa que nós dois passamos por lá, nosso markup era 10, 12. sim, era muito bom. Era 10, 12. Era eu comprar isso aqui por 10 e vender por 120. Entendeu? Ela tinha proteção contra idiota ali dentro, Uhum. né? Essa frase sua é muito boa, né, cara? Margem, alta é proteção contra É. idiota. Tu erra, tu não quebra a empresa. E o cara de commodity pode errar? O cara do Pão de Açúcar pode errar? O cara da Raizen pode errar? Não pode errar. Pra você, o que que é uma boa margem no negócio? Depende do setor. Pensa o seguinte: supermercado, se der 10% de EBITDA, é maravilhoso. Ah, mas no geral, assim, o que que você acha que é Ah, uma boa margem cara. para o cara perseguir que tem referência? E obviamente você Porra. faz adaptação Um para o seu gross mercado. margem, 50% a 60%. Para mim, gross margem é o seguinte: preço de venda, menos o desconto, menos o imposto. Pronto, tem que sobrar ali 60% ali dentro. Ah, menos o imposto, desculpa, menos o CMV. Tá. Pronto. Preço de venda, E margem menos líquida desconto, ali menos final, o imposto. que que você acha? Pra você. Cara, vamos colocar qualquer coisa acima de 20% num país que tem uma Selic de 15, tá bom. Exato. Menos do que isso, porque a gente tem um custo do Brasil muito alto. Vamos colocar um supermercado bom, foda, mas muito bom, dá 10% de EBITDA, 5% de lucro líquido. Num país com Selic a 15, com custo do Brasil aí que, porra, deve estar na casa dos 10, esse cara não pode errar, meu irmão. Ah, tudo bem, mas ele fatura 20 bi, em absoluto é muito dinheiro. Mas qualquer erro sobre uma venda absoluta de 20 bi é muito dinheiro. É. Não tem proteção contra idiota. Uma empresa
de serviço. Não, você aqui. É. Você tem proteção. Eu, na educação, não tenho proteção. Sim. O Ventes eu tive uma margem ano passado de mais de 50%. Então pronto. Margem Então, líquida. então líquido, LL. É. Tu pode errar. É. Entendeu? Agora, você imagina um cara que tem 4%. Vamos colocar grandes redes de farmácia. 3, uma droga raia da vida e tal. Cara, eu falo isso, eu tenho muito desses, por setor eu tenho de cabeça, porque eu sou maníaco do DRE, né? Sim. Tem um monte de cliente na empresa, eu fico pegando um por um pra ver. Pô, frigorífico, cara, 2, 3, velho, assim, o cara não pode errar. Então, o que é uma margem boa? Depende do setor que você está. Um supermercado com 10 de EBITDA é maravilhoso. Se você tem uma empresa de cosméticos, uma empresa de educação com 20 é ruim. É. Péssimo. 25, porra, péssimo. Entendeu? Então depende do setor. Mas a melhor dela dentro do conceito inteligente é aquela que paga as contas, que deixa o dono ficar rico, cubra todos os impostos do Brasil, cubra as taxas de juros e ainda sobra alguma coisa. Se o seu negócio não é capaz de pagar o tributo do país que você vive, nem a taxa de juros do país, fecha que é ruim. Em algum momento ele vai explodir. Isso você está começando pequenininho. Eu escuto assim o vendedor pequeno, mas isso é para empresa grande, empreendedor pequeno não consegue pagar imposto. Irmão, fecha, você não, tu tá sendo um desavisado. Cara, você vai se ferrar quando você crescer. Quanto mais crescer, eu conheço empresas de e-commerce, eu não consigo pagar de FAO e eu vou continuar vendendo. E ela foi crescendo. E hoje fatura 150 milhões com dívida de 200 de FAO. E aí, como é que tu faz? Tu quer fim de entrar nessa? Então a gente entrou, precificação, capital de Gente, caixa, venda boa. venda boa. Então, bicho, e a venda boa a gente falou de pricing. Sim. Formação de price, certo? Sim. Certo. Outra coisa que mais... Aí vem uma coisa que é um pouquinho mais intangível, mas acontece principalmente nas empresas grandes. O que mata as empresas, além desses quesitos aqui? Aí depois nós vamos setar no setor de commodities, que é diferente. É a vaidade do dono quando ele cresce. Fale mais. Interessante isso. Cara, você tem uma empresa pequena, Caio. Uhum. Você montou o Vende-se do zero. Uhum. E o Vende-se está crescendo. Daqui a Uhum. pouco o Vende-se bateu 1 bilhão de faturamento. O Caio se acha o foda. Se é autor do livro, seja foda, mas tu não é foda, velho. Ninguém é. É verdade. Entendeu? Aí tu se acha o máximo. Seja. Não haja, né? Porque se tu agir como você ser o foda, tu vai ter o ego e a arrogância. Concordo. E são os pecados que o diabo mais gosta. E o que o ego e a arrogância faz? Ele é o antídoto da inovação. Você para de inovar, porque você não ouve ninguém, irmão. É só suas ideias que servem, porque você criou do zero. Ninguém sabe mais do que você, do que da sua empresa. Você não pede ajuda. Cara, eu vejo isso todo dia dentro do grupo Optimize. O cara, quando chega lá, ele tá fudido, abraçado com um capeta, não dá pra salvar ele, não. O cara chegou a faturar bilhão, tá se endividado até a alma, fala, por que você não veio antes? Porque eu tava tentando. O ego e a vaidade não deixou ele procurar. Uhum. Então, o menos tangível, mas é o que mata a empresa grande, geralmente não é o pequeno. Entendeu? O pequeno, no primeiro vacilo dele, o bolso dele ferrou todo, aí ele pede ajuda para quem tá passando na frente. Mas o grande, uma empresa acima de bi, irmão, ela demora para ferrar o dono. Você começa a perder dinheiro, aí tu tem crédito, começa a tomar crédito, aí tu pedala mais 2 anos com crédito, aí você tem uma ondinha boa, você melhora, depois você cai de novo. Porque se a sua empresa, independente do tamanho, todo o capital de giro não está indo para suprir estoque, nem para o crescimento, é sinal que ela está gerando negativo, ela é um cash burn. Ela está gerando negativo. Então você tem que cuidar da causa. Uhum. Porque caixa é sintoma. Você tem que cuidar da causa que está gerando o capital de giro negativo com frequência. Se você toma dinheiro no banco para cobrir capital de giro, aí depois você toma de novo para cobrir capital de giro, você toma de novo. E essa empresa não está assim, porque quando ela está assim, você precisa tomar capital de giro. Ela está assim, crescendo 10%, e você está tomando capital de giro toda hora, tu tá quebrando e não tá sabendo. Entendeu? E é normal na empresa grande, por causa do ego e da vaidade, ele entra numa espiral negativa de ficar tomando dinheiro para cobrir buraco, tomando dinheiro para cobrir buraco. Quando ele assusta, ele tem 500 milhões de dívida. Aí ele começa, sabe o que ele faz ainda? Antes de pedir ajuda? Tô com 500 milhões de dívida. Eu não vou tomar dinheiro em banco, não, vou parar de pagar imposto. Para melhorar meu caixa. Quando ele viu, ele assustou, ele se ferrou dos dois lados. Então isso tudo que eu falei aqui, são erros mitigados com uma empresa de boa governança, de boa gestão. Mas eles são muito difíceis. Aí, Lázaro, você falou que você não falou ainda do setor de commodity. Principalmente o agro com commodity. É porque é um outro mundo, tem peculiaridades, né, cara? Exatamente. Que você não controla. Porque isso tudo nós falamos aqui, Caio,
Você, como senhor, você controla. É, Isso aqui, quando entra pro commodity, você não controla. Você tem coisas que não dá. é. Soja, porra. Chegou a bater 1,94 na pandemia e logo depois bateu a 94. Você imagina o cara que estava com o silo cheio, não vendeu a 1,94 e a próxima safra ele produziu na época que a soja estava em alta. Quando a soja está em alta, o insumo vai para alta. Todo tipo de insumo, para a terra, para a planta, para a folha, tudo vai em alta. A mão de obra vai em alta, a máquina vai em alta, tudo vai em alta. Aí tu vai e compra em alta, aí ela cai para 94. Ou seja, não é que você tomou prejuízo naquela safra, naquela produção e naquele estoque. Você tomou no estoque futuro, É. que você não vai conseguir produzir para dar lucro vendendo ela a 94. Eu acho que hoje está 120, sei lá. Tem uns fatores macroeconômicos aqui que Arrebenta, influenciam, né? velho. É como se fosse uma gravidade fora do teu negócio que influencia Por dentro, né? isso que eu falo que o executivo dessa área, ele tem que ser muito mais fera do que de outras áreas. E aí, entrando no primeiro tópico aqui de gente, eu queria aprofundar nesse tópico aqui, Lázaro. É... Que é montar time vai ser o trabalho eterno de qualquer tipo de Sempre. CEO. E eu Qualquer dono falo de que empresa vai ter que ficar montando time para sempre. Você monta, ele encaixa, ele fica um pouco melhor, você desmonta, sai uma peça e desmonta. É como se fosse uma seleção. Você tem se que sempre você é estar dono montando a de sua. empresa, você tem que ter um processo de entrevista contínuo em série. É. Espirrou perto de você, falou, articulou 3 frases em entrevista. Agora, por exemplo, você vem montando. Eu comecei a montar equipes, obviamente, aos 20, exclusivamente na área comercial, times de vendas. Então eu só olhava para a área comercial. Gigantescos, mas sim. Você era um cara que montava não só equipes comerciais, mas também equipe administrativa, financeira, Fábrica, operações. fábrica, operações. E até hoje você monta equipe. Como é que tá a mão de obra agora? Por exemplo, essa nova geração, ela tá contribuindo para crescimento, para queda? Eu não gosto também de generalizar, eu acho que tem gente boa em todos os É. momentos, mas o que você vê que é o desafio de gente hoje? Ó, vamos falar assim. Desafio de gente sempre foi. Sim, Sempre existiu. eu também acho. Tem gente que fala assim, mas no passado era muito mais fácil. Então por que você só tem o Antônio Emílio de Moraes, você só tem o Abílio Diniz, você só tem um Silvio? Me desculpa. Concordo. Se fosse fácil, você tinha 10 de cada cara desse. Isso é desculpa do fracassado. Entendeu? O que aconteceu hoje com a nova geração que tá aí, que todo mundo fala mal dela, e que pra mim não tem a ver com geração? Eu vou falar uma coisa que já virou sacal na internet, frase minha. Só tem 2 tipos de ser humano: vagabundo e esforçado. Não tem geração. Você tem vagabundo e esforçado em qualquer idade. E depende do perfil de cada um. Mas o que aconteceu de peculiaridade com a geração Z e até com as outras que vieram depois delas aqui? Cresceram no mundo onde a informação ela era muito contínua, onde você consegue espelhar os outros, ver os outros, e esses outros, com o advento da internet, começou a falar que o mundo era fácil. E a boa parte dessa geração acha que as coisas são fáceis e que não precisa transpiração. Basta inspirar para as coisas darem certo. E não é assim. Uhum. Não é assim. Mas eu acho que tem gente boa e gente ruim em todos eles. Gente fraca vê esse jeitão do Lázaro de maluco. E eu sou fofo, você sabe disso. Entendeu? Você trabalhou comigo. Eu sou fofo, Aquele entendeu? estereótipo, o cara forte e tal, dá uma assustada. Cara assustado, cara, acha que eu sou tóxico, entendeu? Aham. Por que eu sou fofo? Porque eu não falto respeito com o ser humano. Porque respeito pra mim é a chave fundamental dos negócios. Você é um cara que sempre foi firme com as suas posições. Por exemplo, Sim, você tá falando assim, do lance, eu entendo o que você quer dizer. Cara, o mais importante pra mim é competência. exato. Assim, o círculo de Respeito, tu é competência. competência, não importa se você tem 2 olhos, 3 olhos, 4 olhos, 5 Se olhos, tu é 5 magro, tu é bocas. gordo, sua opção Eu entendo sexual, isso. sua opção A racial. supervalorização do cara, eu tô olhando pra capacidade de produção que você tem. E dentro da Eu competência, entendo isso. não é só formação hard skill, é vontade de fazer e realizar. Que também pra mim é um hard skill. Ah, não, mas isso é soft. Não. Pra mim é um hard skill você ter aquela gana de fazer, realizar, de conquistar as coisas. Entendeu? Eu tô quebrando até o conceito, daqui a pouco eu me chamo de burro. Mas porra, cara, tem que estar intrínseco. Você não sabe matemática, você tem que saber brigar. Sim. Tu não sabe contabilidade, tu tem que saber lutar pelas suas vontades. Então é isso. Eu acho que o problema da geração hoje... Ah, tá bom, Lázaro, mas a geração tá mais fraca por essa série de fatores que você disse. Tá bem, a culpa é da minha. A geração Z é filha de quem? É filha da X. Na maioria das vezes. Então eu fui um péssimo pai. Entendeu? Essa minha geração tá fraca. Então vamos parar de culpar? Cara, quantos moleques você conhece de menos de 30 anos que são sangue nos olhos? Um monte, pô. Tem um monte, velho. Entendeu? Um monte. Lá na Viúva, na antiga empresa, não tinha uns caras muito Porra, foda. na Junés eu sempre tive uma equipe só trator, cara.
É porque você tem aquela coisa, a sua cultura, né? Quando você tem a tua Exato. cultura bem estabelecida, você vai encontrar gente que acredita no que você acredita, que você vai emprestar sua visão, eles vão se identificar, eles vão querer construir junto, vai ser natural, ó. Vou te dizer uma outra coisa que não tem a ver com geração, mas é cultural no Brasil. Você acredita que é absurdo, mas acontece? E muito. Eu tenho uma indústria lá no Nordeste. Eu tenho que pagar prêmio pro cara que vai todos os dias. Espera aí, eu tô te pagando salário pra você ir todos os dias. Mas eles não vão. Aquele que vai todo dia que não falta, para eu conter o meu absenteísmo, eu tenho que dar um bônus. Você não acha isso o cúmulo da esquizofrenia empresarial, irmão? Caio, trabalho me gera valor que eu te dou dinheiro. A relação de trabalho, eu estou comprando seu tempo, sua capacidade de fazer e realizar, e estou te remunerando por isso. Aí tu não vai trabalhar. Aí aquele que está cumprindo a obrigação mínima, que é, eu te paguei 20 dias úteis por mês, É. esse cara, ele tem que ganhar um prêmio porque ele fez aquilo pelo qual a gente contratou. Porque a maioria é contratado para ir 20 vezes no mês, 20 dias úteis ou 22, depende do mês, e ele vai 15. Premiar não é por produtividade, é pelo cumprimento básico. Deve ter um monte de gente assistindo a gente, que se não fizer isso, o absenteísmo é lá nas alturas. Se não acha que isso é uma esquizofrenia louca, e a culpa é do empresário também. Se você precisar mais do que respeito e bom ambiente de trabalho, um plano de carreira de futuro e uma remuneração digna, se você precisar mais do que isso, tu tá precisando de terapia. E eu não sou terapeuta. Você tem respeito e um ótimo ambiente de trabalho. Você tem um plano de crescimento. Garantir o futuro do cara pra ele cuidar da família dele. É. E é que Remuneração digna. você botou num tripé, É? é que aquele tripé que é possível realização pessoal ali dentro. Claro. Porque quando você tem você tem um plano de crescimento e uma remuneração digna, mas tá num lugar, porra, Tóxico, de cara, verdade. tóxico, cara, cheio de lugar, você fala assim, só gente ruim, cara, num ambiente você fala assim, meu Deus do céu, cara, eu vou derreter aqui dentro. Pede pra sair. Não dá. Não dá. Se você tá num lugar incrível pra caramba, respeitador, ambiente, mas não tem ambiente de crescimento e não tem uma remuneração digna, você fica assim, cara, eu não vou ter realização pessoal aqui dentro. Exatamente. Então, esse tripé é aquilo que garante pra você uma terra prometida. Você que é empresário, pequeno porte, médio porte, grande porte, se ampare nisso, irmão, porque isso exclui o cara que quer o excesso de benefício e nada de direito sobre ele. É só o bônus, o ônus não. Isso exclui o cara, automaticamente. E você traz gente que tem visão de futuro, que fala, porra, eu tô num ambiente legal, o que eu ganho hoje é digno e eu posso ganhar mais. Aí, como eu nasci como vendedor, Lázaro, eu não consigo pensar de outra maneira do que com uma cabeça de desempenho. É Também como se não. fosse, eu falo que o vendedor é como se fosse um atleta de um produto ou serviço. Querido. Ele é como se fosse um atleta. E um atleta, ele vive, por exemplo, um atacante, ele vive de gol. E não tem jeito, não Um tem como campeão ele vive de falar, as pessoas vitória, me. velho. Ixi, o atacante ele vive de gol. O vendedor vive de vendas. E- Então eu não consigo pensar em outra maneira do que eu estar sendo reconhecido, remunerado pelo bom desempenho que eu tô fazendo. Se eu não tenho um bom desempenho, é que nem um atleta, cara. Você não vai ser artilheiro do campeonato se você não tá fazendo gol. E eu acho que o atacante que não tá fazendo gol, ele nem reclama. Ah, não foi reconhecido. Mesmo não ter feito nenhum. Entendeu? Então é até meio que. É que a palavra meritocracia ela ficou banalizada por muita gente como se fosse quase um crime. É que eu concordo que é o seguinte: você tem meritocracia para todos os níveis. Só que o cara pega uma meritocracia para uma área de diretoria e VP da internet, da Ambev, e acha que aquilo se aplica para o chão de fábrica. São meritocracias diferentes. O chão de fábrica vai ter outras coisas para gerar mérito. O cara de venda são outras coisas. Mas o mérito é o que estimula a paixão pelo fazer e o realizar. Um indivíduo sem paixão pelo verbo fazer e realizar, ele não cresce na vida em nenhuma das áreas. Você falou outra coisa. Cara, mérito, performance é para a vida pessoal, é para a vida profissional, é para tudo. Você tem que ter uma compensação por aquilo que você faz. Não tem outro jeito. Ah, mas, cara, como é que eu vou fazer isso pro chão de fábrica que não tem visão de futuro? O cara da construção civil, o pedreiro que tá lá, o ajudante de pedreiro, aquele cara lá dentro, literalmente. Esses caras têm por hábito, recebe na sexta, na segunda não vai trabalhar porque manguaçou, tá de ressaca e tal. Para mudar essa cultura é muito difícil. Mas aqueles que se sobressaem, até para servir exemplo para aqueles que não, tem que ter uma compensação de carreira.
Se ele tiver o mínimo de talento necessário. Se a gente começa a fazer isso, o cara que cumpre o básico, o chão de fábrica o cara que faz o básico pelo qual ele está sendo pago e usa isso como exemplo, porque a maioria não faz o básico pelo qual ele está sendo pago. E este cara tem que ter chance de carreira, porque aí aquele cara que não faz o básico pelo qual ele está sendo pago, ele começa a fazer, porque ele se espelha em alguém, entendeu? E o exemplo tem que estar dentro de casa. Então dá para fazer meritocracia em todas as áreas da empresa. Basta o cara querer pensar. Uhum. Eu conheço muita gente. Outro dia, pô, bicho, cara, eu não sei porquê, né? Eu vou falar de novo. Outro dia, um outro cara, professor, encheu meu saco falando que isso não existe. Que isso é um câncer do capitalismo. O quê? A palavra mérito. Que isso não deveria existir. Que todo mundo tinha que ser colaborativo. Aí eu falo, tá bom, aí vai ser só colaborador, né? Porque uma gestão colaborativa faz bons colaboradores. O outlier, ele tem que ter uma dose de ambição, de mérito e de extrapolação da capacidade dele. É, cara, que é impressionante quando vai para um eu acredito, né, que, eh, todo exagero é burro, né. E é Eu exatamente. eu entendo quando alguém traz um ponto de vista, acho que pensei, cara, a gente tá num país que você tem, se não me engano, o último dado, mais de 1/3 da população é pobre, pô. Em cima é pobreza. Mas, eu acredito que quando, eh, você, de uma certa maneira, para resolver uma coisa, Você destrói a outra. você destrói uma outra coisa que Uhum. poderia colaborar, né. Por exemplo, eu acredito que uma das maiores maneiras de você contribuir com o teu país é você gerando emprego, pô. É a única. Você como empresário? É, É a única ou então tu vai pra política. entendeu? Eu Aí acho que tu vai arrumar uma confusão lá, nego vai te queimar e você vai preso ainda. Hoje, no meu ponto de vista. eu acredito que, sabe, o pequeno hoje Uhum. empresário, o cara que tem uma barraca de açaí, tem uma padaria, tem o cara do hot dog, o cara que tem uma loja no shopping, esse cara é o grande empregador, cara, do Não. Brasil, gerador de receita, de renda. Ele é o exemplo de civilidade e construção do social no planeta. Por quê? Porque o empreendedorismo é a mola mestra do social no planeta. É, Onde você monta a empresa, ciclo positivo de prosperidade e de produtividade. Você faz desenvolvimento intelectual, social, humano, gera riqueza através de pagamento de salário, o dinheirinho vai para o mercado, volta para dentro da empresa e ele contrata mais. é, Como é que isso desenvolve uma sociedade, um bairro, uma cidade sem isso? é. Não dá. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Com esse antagonismo que você disse, que o radicalismo é ruim, como a gente vem num país de base muito pobre, as pessoas no Brasil começaram a divulgar nobreza na pobreza. Não é nobre ser pobre, é digno. São coisas diferentes. Porque o nobre ajuda alguém, na pobreza você não ajuda ninguém. É muito digno ser pobre, mas nobre não é. E aqui a gente tem a mania de ver nobreza na pobreza. Entendeu? Ah, porque o fulano é bom, pobre, coitado, bom. Ótimo, mas ele não ajuda ninguém. Agora, se ele fosse bom e nobre ou com recurso, ele poderia ajudar muito mais gente. Então o cara tem que entender, todo mundo que nasceu numa família pobre, eu tenho que entender que é sempre digno, honrado e respeitoso. E digno mesmo, dignidade não tem a ver com dinheiro, mas para você ajudar alguém, a nobreza, ela vem de recurso. Sim. Não tem outro jeito. Podem discordar, mas na hora que discordar por ideologia, mas na hora que deitar na cama e começar a pensar, raciocinar, se for um ser pensante. Qualquer Sim. coisa acima de 86 de QI já dá pra fazer isso. Entendeu? Já começar a parar na cama e começar a pensar, o cara vai ver que não tem outro caminho, brother. E quando alguém fala, por exemplo, o que você acha dessa frase? Dá pra exigir cabeça de dono pro time? Oh, eu amo isso. Cabeça de dono não é simplesmente ser uma cabeça de empresário, não. É uma questão de hábito e atitude. Pro time, pro Pro time. time, é hábito e atitude, brother. É, como que você desenvolve a cabeça de dono no time? Ao primeiro, autorresponsabilidade. Boa. Sem autorresponsabilidade, o que o dono tem? O que é o papel do dono? Fazer as coisas acontecerem. Sim. Para você fazer as coisas acontecerem, você tem que ser responsável por alguém. Responsável por uma empresa. Então, você se autorresponsabilizar pela H. Quantos funcionários tem no Vence hoje? Estão no Vence Por hoje? volta de 100. Você vezes 5, vezes 4, média da família são 400 pessoas que você é É. diretamente responsabilizado e é autorresponsável pela sobrevivência deles porque eles comem com seu dinheiro. Então, você é a cabeça de dono. Todo dia quando você vai deitar, Uhum. todo dia primeiro, todo dia 30 você sabe que você tem uma folha de pagamento para fazer, independente de qualquer coisa. Vendeu ou não vendeu, tu tem que pagar, meu irmão. Uhum. Entendeu? Então essa é a cabeça que eu tenho. Cara, mas se eu tivesse cabeça de dono, eu seria dono. Não, mas antes de ser dono, tu tem que ter a cabeça. É. Um executivo, um funcionário, se ele quer chegar lá, primeiro ele muda ele, para depois ele chegar onde ele quer.
Porque se você faz as mesmas coisas, você tem o mesmo dinheiro e o mesmo futuro. Para você ter um futuro diferente, um dinheiro diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E para você fazer coisas diferentes, você começa a pensar diferente. Por que eu estou fazendo filosofia? E a minha filosofia de autoconhecimento existencialista. Fala sobre como você lida com você para chegar onde você quer, da intencionalidade, a sua relação com a sociedade, a sua relação com o mundo e, principalmente, no final da conclusão que você chega, porque eu já fiz filosofia no passado por causa da história, é que você, literalmente, é merecedor ou culpado por tudo que você fez. É fato. Aí quando você tem uma postura de protagonista, né, cara? Claro, velho. Porque o dono, é que você viu, o cara é protagonista do negócio. Porque, cara, se der lucro é o cara que vai mais ganhar, se der prejuízo é o cara que vai mais perder. Então o grau de interesse, de compromisso, Ó. de entrega, quando alguém consegue ter esse mesmo sentimento, o cara tá caminhando para esse lugar, né, Se o cara. E como começa isso? Se você contrata um cara para ele desempenhar uma função, ele desempenha aquela função com primazia, ele chega no horário certo, ele sai no horário certo, ele está cumprindo o dever dele, já está começando a ter cabeça de dono, porque o dever moral com a execução é coisa de dono. Porque você tem isso. Aí você começa a extrapolar as suas atividades. Você começa a ter um crescimento pessoal. O dono quer o quê? Extrapolar o horizonte dele e crescer a empresa dele. Dá para fazer. É que aquilo que você falou lá atrás, as pessoas generalizam. Acham que, não, se eu tivesse cabeça de dono, eu vou ser dono. Isso para mim é baboseira. Porque escutou alguém na internet falar que é baboseira. Mas se você quer crescer e o jogo está nas suas mãos da autorresponsabilidade, pense como dono para um dia você ser dono. Você não vai ser dono se não pensar como dono. Entendeu? Você não vai ser rico se você não pensar como rico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é possível? E eu falo na maior franqueza do mundo, tá? Chegar num patamar de destaque, você ter uma empresa vencedora, trabalhando 8 horas ali por dia, sem trabalhar no final de semana. Eu falo isso porque eu não consegui. Eu nunca consegui também. Eu não consegui. Eu não tô fazendo nenhuma Apologia. apologia ao que não dá. Talvez eu não tivesse a competência. É isso. E volta e meia eu sempre faço essa reflexão. Cara, eu não consegui. Eu já escutei gente falando que eu- dá para fazer com 4 horas diária, com liberdade de tempo, de localidade e de dinheiro. Eu preciso aprender, Caio. Eu não consegui. Eu olho às vezes pra trás e, obviamente, quando você olha pra trás, eu vejo, nossa, cara, olha que trabalho burro ali que eu fiz. Hoje, se eu fizesse, eu ia economizar tanto esforço, energia e tal, ferramenta. Foquei no que não deveria. Mas ser engenheiro de obra pronta é fácil. Mas o que você acredita na real mesmo? Você acha que é possível? Porque, enfim, como você também conhece também outros empresários, Ó, vamos lá. Todo cara que eu conheço e que é muito bem e sucedido. o cara que desliga na sexta-feira, por exemplo, 7 horas da noite, o cara desliga o celular, só segunda ele pega. Não conheço isso, cara. Não conheço. O cara é bem sucedido. Ah, não sei se ele é herdeiro, velho. Eu conheço gente que é assim, o cara herdou um negócio que tinha uma governança bizarra, ele sentou na presidência do conselho e no conselho ele leva essa vida. Mas aí é o seguinte, ele não foi protagonista da vida dele. Ele teve uma herança de um protagonista. Ele foi sucessor de um protagonista. O cara que é o protagonista da vida dele, que ele construiu, em algum momento ele trocou as horas de trabalho dele, a qualidade de vida, pela vida que ele desejou. Não tem opção, tu vai ter que trocar os prazeres de curto prazo e o seu tempo pelaquilo que você almeja. E vai ter, e não dá para ser 40 horas na semana. Não dá para ser, entendeu? 40 horas na semana. Ou menos, não dá para ser. Se dá, galera, é só ensinar pra gente. Comigo não foi assim. É óbvio que hoje, por exemplo, Caio, eu tenho muito mais liberdade de tempo que eu tinha antes. Eu também. Entendeu? Eu consegui comparação. recomprar minhas manhãs. Não, eu faço isso também. Eu tento começar das 10h30, mas a minha vida inteira eu tava na academia às 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar 8 no escritório. Eu tento. Aí você fala, Lázaro, você consegue? Não é todo dia, não. Até hoje não é todo dia. Não é desligar a chave. Sim. Pô, outro dia um grande amigo até nosso, você conhece, me ligou, falou, irmão, puta, velho, desculpa avisar em cima da hora, eu queria muito que a gente fosse agora. Vai ser um negócio muito legal que eu vou fazer na minha casa em Angra dos Reis. Vamos pra lá na quinta-feira, vamos voltar no domingo. Só que ele me avisou na quarta. Eu falei, não dá, velho. Se você me avisa, com 30 dias eu ia falar, tô dentro, porque eu sou dono de remanejar minhas agendas. Mas como é que eu já tenho um compromisso com você, com um monte de gente esperando, o cara me avisa na quarta e na quinta eu falo, não vou mais, porque eu desliguei o foda-se. É falta de respeito. Sim. Então, mesmo assim,
Tem dia que não dá, deve acontecer contigo também, Sim. né? Você fala, porra, velho, dava, mas tu tem que me avisar. Então, eu tô te avisando, tá? Toda vez que você é um convite, faz com antecedência, porque de última hora não vai dar. E fala o seguinte, quantas pessoas você vê na internet falando que dá pro cara 4 horas de vida, 4 horas de trabalho por dia ser vencedor, porque o trabalho é inteligente, é smart work. Ou saio do operacional. Sai do... Ah, não tem não. Você sabe que me fizeram uma pergunta dessa no dia no Essa podcast? essa que eu menos gosto, sabia? Eu entendo que às vezes alguém às vezes até olha o meu lado fofo do Caio aqui, né. Às vezes alguém fala isso, às vezes não com uma má intenção, tipo: "Bicho, ó, se esforça, mas porra, pensa no que você tá É isso. fazendo". Beleza, Concordo com isso. isso eu concordo, eu concordo. Mas, cara, 99% dos empreendedores que recebem essa mensagem, geralmente, pô, o cara tá machucado, porque assim como a gente tá falando, o cara tá trabalhando de sábado, tá de domingo, e cara, ele tá em todas as áreas, e meu, sabe aquela coisa que eu faz tudo e tá lá, e tá tentando, tá ralando. Quando alguém fala, saia do operacional e vai liderar o seu negócio da praia, pô, você pega um cara desse machucado, bicho. Eu acho que faz até mal pro cara, o cara vai sentir um lixo, fala assim: "Cara, tá tudo errado". Então eu acredito que a mágica ela acontece na operação, a operação que é a mágica, é a cozinha, pô. A mágica acontece 365 dias por ano. Como é que você vai Exato, sair dela? Eu vou dizer uma exato. coisa, uma vez eu tava na roda, e era um podcast assim, tinha uns 4 caras, e eu fui falar isso. Eu falei: "Meu irmão, o jogo você ganha no tático e na operação, você me desculpa, não é com a grande sacada, a grande ideia". Aí ele deu exemplo de Zuckerberg, não sei quem lá, e virou e falou assim: "Tá bom, se o Flávio Augusto fosse operacional, ele não teria vendido o WhatsApp nem o Orlando City". Falei: "Se o Flávio Augusto não fosse tático e operacional, ele não tinha montado a operação, o fundo nem tinha olhado pra cara dele". E de boa, não tô puxando saco aqui não. Não, e eu convivo com o Flávio, ele é muito operacional mesmo. Todo mundo é bicho, todo mundo tem que vou te dizer outra coisa, tá, que serve pra todo mundo, dono não precisa saber. Se você não souber, você vai ser enganado. Pra quem não sabe perguntar, qualquer resposta serve. Você vai se cercar de medíocre, que fica lendo meia dúzia de livro, que se acha o máximo, e você vai achar o cara o máximo. Porque você não tem base existencial para você questionar as pessoas. Porque seu conhecimento é um recorte da sua visão. Sua sabedoria é um recorte do seu conhecimento, e sua experiência é a sabedoria experimentada. Se você não teve tempo para fazer isso, se você não dedicou, você não tem conhecimento, como é que eu pergunto? Como é que eu vou questionar se um financeiro é bom se eu não sei nenhum dos indicadores financeiros? Como é que eu vou pegar saber se o meu diretor industrial é bom se eu não sei como calculo um custo minuto, custo hora homem, setup de máquina? Como que eu vou fazer? Então tem duas coisas que o dono que está ouvindo a gente nunca pode abandonar: conhecimento do tático e da operação e saber que ali ganha o jogo, que se não fizer, a estratégia não funciona, estratégia sem tática e operação não funciona, e que ele tem que saber até para questionar. Estava na Cacau Show, foi a primeira vez que o Ale Costa, grande amigo Ale Uhum. Costa da Cacau, e ele falou assim: "Caião, vem aqui conhecer a fábrica". E a fábrica da Cacau é muito legal. E ele chegou, e a gente fez um tour pela fábrica. Tum, 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 tum. E, cara, ele fazendo os apontamentos. E é grande, né, E cara, ele a sabia fábrica da tudo, Cacau. como é que Tudo, funcionava. É isso aí. tudo. Viu aqui e falou assim: "Cara, por que aí enquanto a gente passava, cara, por que a etiqueta da trufa tá com a etiqueta laranja e não a verde se ela tá pra despacho aqui?". Ele sabia tudo, a cor da etiqueta, se é a etiqueta tal, tá pra despacho no dia, então aquela caixa estava com uma etiqueta que não era da entrega do dia. Então, você viu que o fluxo ali, andando, maquinário, aí passando, ele olhou a hora, pô, a máquina tá certinho no tempo certo, pum, 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 pum. E aí depois voltou: "Cara, legal esse tour". Ele falou assim: "Essa é minha rotina todo dia". Qual é a chance desse Essa cara ser rotina. enganado? Qual a chance dele ser enganado? Mínima. É. Qual a chance da operação despencar na execução? Mínima, porque o dono tá lá. Vou te falar outro exemplo. Pedro Braí, tomara que você assista isso, sou seu fã. Fui conselheiro do Pedro Braí, da Rede Farmácia São João, 3 anos. O Pedro Braí visita 12 lojas por dia, todos os dias, no mínimo. Ele tem 2 aviões, o maior e o menor, e ele fica rodando as cidades. Ele tem 1.300 lojas. É o maior dono único de rede de farmácia do Brasil, quiçá da América Latina. Nunca, nenhuma empresa sem sócio nenhum tem 1.300 lojas. Ele abre uma loja a cada 2 dias. Ele tem um dos maiores EBITDAs do varejo farmacêutico do Brasil. E esse cara, eu fui conselheiro dele. Quantas vezes ele entrava na reunião de conselho e falava: "Fica aí, que eu vou trabalhar enquanto vocês gastam o meu dinheiro". O Ele próprio saía, é, ia pra reunião e falava assim: "Enquanto vocês gastam meu dinheiro com a estratégia, eu vou trabalhar, visitar a loja, que é lá que eu ganho dinheiro. Vocês cuidam da estratégia aí que eu vou ganhar dinheiro". Cara, monstro. Monstro, monstro. aí Pedro é meu amigo é, pessoal, e eu monstro. acer que essa tipo de operação acho que você citar vários exemplos, o próprio Adib pegando o Sim, global dele, sim. ele pega o jato e vai e eu vi uma vez um comentário de alguém
Falou assim: "Pô, Adíbia, essa conta fecha, você pegando o Bombardier pra ficar rodando farmácia, eu acho que você deve gastar mais de gasolina do que você deve tirar de pedido nas farmácias que você visita". Eu falei assim: "Irmão, você não entendeu nada, eu tô indo lá ver operação, eu tô indo pegar insight, eu tô pegando corpo a corpo, Aí, ó. falar com o meu cliente, falar com o meu parceiro, às vezes eu pego uma ideia de inovação de produto, essa mágica ninguém tira". Por exemplo, hoje a gente tá gravando esse vídeo no fechamento de mês. Uhum. E, por exemplo, eu vivo aquilo que eu prego, e a gente treina equipes de vendas, eu fico até meia-noite com o time, bicho. Porque eu garanti essa cultura do jogar até o Exatamente. último segundo, o último minuto. Ó, eu fui da indústria farmacêutica há 10 anos, né, e eu conheço a Adib. A CEMED foi a primeira empresa a quebrar a cadeia de distribuição, porque da década de 90, a CEMED existia e eu era de multinacional. Um dia ele falou comigo assim: "Você tirava pedido, você não vendia, vai, Sanofi, você não precisava fazer força". É verdade, eu trabalhava com 4, 5 grandes distribuidores. O que que ele fez? Ele não tinha força nesses grandes distribuidores, ele foi para o varejinho. Ele foi para vender para quem eu não queria vender. Ele foi o primeiro a ir para ponta, vender para onde as multinacionais não queriam, O entendeu? balconista ali. Que ele fez? Ele é amigo do Pedro Braí, pra caralho os dois, entendeu? É amigo mesmo. E ele fala: "Eu admiro o Pedro, porque o Pedro tá com a barriga no balcão lá". Cara, ele fez na época lá atrás o que nenhuma multinacional, se você chegasse pra qualquer multinacional, você vai atender o pequenininho, sabe o que ele ia falar? "Imagina o trabalho, o país é um Brasil, o Brasil é continental, logística, pedidinho, o cara é inadimplente, eu não quero esse cara". Ele foi. Talvez seja a melhor distribuição do setor farmacêutico hoje. E é isso que dá solidez para o CIMED. Entendeu? Então, e o que é isso, Paulo? O que é isso, cara? A ideia de ir para o varejo ela é estratégica. Mas 100%, a ideia de ir para o microvarejo é estratégica. Mas para isso dar certo, o cara tem que ser foda na execução. Como recrutar alguém com sangue no olho? Como perceber sangue no olho? Como que o Lázaro percebe o sangue no olho? Porque eu acredito que todo dono. A gente tem feeling, Sim. mas eu vou te falar um negócio de novo. A internet me ajudou muito nisso, exceto as outras coisas não. Mas é assim, se eu te mostrar aqui, eu chego a ter 100 milhões de views e só 1 milhão me segue. Porque a maioria pode até não gostar do que eu falo, mas tá lá por curiosidade me ouvindo. Só que esse cara, ele se afasta de mim. Então uma vantagem minha, quando o cara já chega a me procurar e sabe quem eu sou, ele já tem sangue no olho por natureza. Porque se ele for frouxo, ele nem procura por causa de uma questão de mentalidade. Eu só contrato gente com a mesma mentalidade minha, né? E eu faço um processo de seleção contínua, que é aquilo que eu disse. Vamos supor que a Fabi fosse amiga da Patrícia e nós não nos conhecêssemos. Uhum. E a gente fosse sair para jantar. E eu vi o Caio pela primeira vez. Aí eu achei o Caio inteligente, a primeira coisa que eu faço: "O que que tu faz?". Aí eu começo a fazer uma entrevista. A Patrícia, a mulher, chuta debaixo da mesa: "Para de entrevistar o cara". Você entrevista até no jantar, Até né? no jantar, velho, principalmente depois da taça de vinho. Fica melhor ainda, porque fica menos falso, o cara relaxa, entendeu? Ele fala o que ele sabe, o que ele não sabe. Eu vou numa loja, uma vendedora me atende bem. Eu peço telefone. Se a minha mulher tá do meu lado, ela fala assim: "Ah, vai achar que você tá cantando ela". Eu falo: "Ah, o problema é dela, vai perder o emprego". Entendeu? Porque se me atendeu bem, cara, eu tenho uma história que foi hilária muitos anos atrás, cara. E essa menina chegou a trabalhar comigo um tempo. Eu estava querendo trocar o carro da Patrícia, porque ia nascer o outro filho, 3 filhos, a gente queria um carro 7 lugares. E eu ligava para as concessionárias no sábado, eu só tinha tempo 2 horas da tarde. Nessa época, eu estava lá no Grupo Silvio Santos ainda, sábado depois das 2. Não tinha tempo antes. Ligava a concessionária, tudo fechada. Tudo fechado. Aí achei uma. E a pessoa me atendeu, falei: "Cara, eu queria ir, mas só posso ir 2, sei que vocês fecham. Se o senhor me garantir que vem, eu espero o senhor", uma vendedora. Por quê? Porque dia de sábado, meu, todo mundo vem fazer test drive em carro, mas ninguém compra nada aqui, então eu garanto, eu espero, depois de 2 horas da tarde. A maioria não queria, porque queria o quê? Curtir final de semana, tal. Ela me esperou, essa vendedora. Eu falei: "Beleza, mas me dá seu telefone, me dá seu nome, e pra eu ter certeza que você vai vir, eu vou te ligar, hein. Te ligo no sábado, 2 horas da tarde, se você não vier aqui, me fez esperar à toa". Daí a pouco, deu 40 minutos, ela ligou de novo. Aí ela falou: "Seu Lázaro, tô fazendo um negócio melhor. Tô mandando a plataforma levar o carro que você quer pra sua casa, você passa o final de semana e você me devolve na segunda-feira". Aí eu falei: "Ela, moça, eu queria falar com o chefe de vocês. Que posicionamento, parabéns". Ela falou: "Fui eu não, botei seu nome no Google. Aí eu vi quem você era, aí eu vi que você tem potencial pra comprar, tô mandando o carro pra você". Foi ela. Aí eu comprei o carro. Quando eu fui lá, falei: "Cara, vem trabalhar comigo, vem". E ela foi, ficou uns 3, 4 anos. Depois ela foi seguir voos maiores fora, e ela foi. Que é isso? Cabeça de dono, irmão. É. Cabeça de dono. Precisa? Ah, não tem cabeça de dono. Porra, ela queria vender.
O dono quer o quê? Vender. Ela foi o quê? Tinha o Google, ela foi em rede social, foi lá. Aí viu quem era, mandou, falou pra mim, pediu autorização pro gerente, o gerente mandou o carro de test drive, foi e comentou. Cara, isso é demais, velho. Essas coisas é que me deixa saber que a pessoa tem sangue no olho. Por quê? Porque o feeling, o instinto, a gente também erra, sabe? Tem cara É. que é tão bem treinado na entrevista, irmão. Eu não Hum. entrevisto mais ninguém abaixo de diretoria, nem que seja por mim ou pros outros, né, cara? No passado, sim, hoje não mais. Hoje eu nem falo, o time fala, tal. É só quando o cara é muito estratégico. Por exemplo, sou conselheiro de uma empresa. Puta, vou contratar o presidente, aí é comigo. O dono fala por último. Eu, como conselheiro, entrevisto o CEO, entrevisto o diretor. Nos meus negócios, pô, o cara vai ter liderança, gestão, vai ser diretoria. Aí eu quero conhecer, quero fazer algumas perguntas, né? Fora isso, não mais. Mas o processo é a forma que essa pessoa age, a atitude que a pessoa age. E outra coisa que eu tenho como característica também, eu nunca contrato sem ligar para o antigo empregador. Nunca. Nunca. Ligo. Ligo. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, tem gente que não gosta também. E se eu for estiver contratando o Caio, eu vou ligar para a pessoa na frente do Caio. Aí é constrangedor? Não. É para te dar direito de resposta. Eu vou fazer a pergunta. Meu irmão trabalhou com o Caio há 10 anos. Por que o Caio saiu? Se você tiver uma chance, você contratava ele de novo? Se ele falar sim, aí eu faço um monte de perguntas. Se ele falar não, eu falo obrigado. Caio, me dá uma boa explicação. Ele não te contrata e ele te conhece ou não. Às vezes você tem uma boa explicação. Eu tenho que dar o direito de resposta. E eu já contratei gente. Disso, o cara falou, nem ferrado. Desliguei, falei, me conta. Ele falou, então tá bom, vou abrir meu coração. Eu acreditei na história dele. E não errei, tá? Não errei. Tá lá no negócio até hoje, não errei. Então, tem de tudo, cara. E a gente tem. Até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Uhum. Mas tem muita gente culpada no mundo aí. É. E double check, pra você que é empresário. Você falou uma coisa que é muito raro acontecer. A gente tava ali no bastidor, você falou, cara, eu nunca errei com sócio. É. Nunca errei com o meu time. Puta, é sorte pra caramba, eu já É. errei. Entendeu? Eu já errei. Pode ser que sua pouca idade ainda vai te fazer errar um dia. Tomara que não. Tomara que nunca aconteça. Mas Sim. as probabilidades estão aí. Sim, cara. Eu Talvez o agradeço seu muito. ambiente te proporcionou a não errar. Porque também tem isso. É. Às vezes tá num ambiente bom, a chance de você ter gente do seu perfil e boa perto de você é maior. É. Né? Eu fico pensando na turma que tá assistindo a gente. Ele chegou nesse momento do episódio. E é um tipo de conteúdo que o cara esquenta a cabeça do cara. Que a gente aperta a chave do acelera. E a gente também vem com reflexões ao ponto que, por exemplo, essa palavra equilíbrio é muito falada hoje. Como que o Lázaro entende sobre isso? Por que que eu falo isso? Numa época de rede social, nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas e ansiosas. É verdade, né? As pessoas, né, uma das estatísticas que está pulando é porque o mercado de trabalho está fugindo de posições com mais responsabilidade de liderança. As pessoas estão Não querem. preferindo, né, ganhar menos, mas então tem esse lance, ao ponto que eu acredito que, bicho, você tem que estar num caminho que você goste, mas eu acredito que a melhor estratégia não é fugir de responsabilidade. Eu primeiro dizia sempre na minha vida, digo sim, depois eu resolvo como. Exato, eu sou aquele cara, bicho, responsabilidade sempre vai te fazer uma pessoa Vou dizer melhor. sim. Tem que ser uma responsabilidade no caminho que tu compra. Você fala, pô, aqui faz sentido, cara. Eu acredito nessa terra prometida. Porque você acredita que como é que o dono engaja os colaboradores dele ao ponto dele ter gente querendo Uhum. e qual que é a sua relação? Como que o Lázaro equilibra sucesso, equilíbrio com você e como que você ensina os outros, entendeu? Vamos lá. Eu não sou um bom exemplo, porque como é que o Lázaro equilibra a vida dele com o que ele trabalhou? Porque eu falo que eu sou um fruto do acaso lá atrás, um improvável, e que os fatores eram sorte. Vou te dar um exemplo que a gente até conversou ali. Primeiro, o que me fez focar pra caraca e querer ter sucesso na vida? Medo de ser fudido. Eu nasci fudido. Então eu não queria ser fudido. E eu falava assim, eu não tenho pai pra me dar dinheiro.
Eu não tenho mãe para me dar dinheiro, não vou ter herdeiro, eu vou ter que trabalhar com um cavalo. E para eu trabalhar, a única coisa que vai me diferenciar do resto é a minha capacidade cognitiva, intelectual e capacidade de fazer dinheiro com o meu conhecimento. Então eu vou focar nisso absurdamente, incansavelmente. Beleza. Segundo passo. Cara, eu fui ter filho aos 40 anos. Então eu tive dos 20 aos 40 anos da minha vida sem entrave familiar. Entendeu? O meu tempo era sem. Não tinha distração, irmão. Eu não tinha distração, apesar que filho é uma benção na vida. Mas como eu fui pai tarde, porque eu entendo que o cara de 20 anos, pai de 2 filhos lá, filho cedo, mulher, como é que ele equilibra a vida pessoal, profissional, trabalhar, metrô? Porra, é uma loucura. Então eu tenho que ser empático com esse cara. Uhum. Então eu não sou esse cara. Apesar de eu ter nascido duro igual ele lá do metrô, meu filho veio tarde. Então eu fiquei grande parte da minha vida egoísta comigo mesmo, não tinha mais ninguém, tinha a esposa lá que ela trabalhava para a vida dela, eu a minha vida e bom, pau dentro. Então eu não sou exemplo nesse caso, que a maioria do brasileiro tem filho cedo, sofre, trabalha e tal. O segundo passo é você apanhar gosto pela sua rotina diária, pelas coisas que você faz e botar na sua vida que quem faz o que gosta é criança e drogado. Tu tem que fazer o que tem que ser feito para chegar onde você quer. Como é que eu motivo as pessoas com isso? Falando, "Poxa, olha para mim, eu posso, se eu conseguir chegar em algum lugar, e o Caio, e eu não me acho bem sucedido ainda não, tô no quilômetro 2 da minha maratona, tá? Eu tô com 57 anos de idade e eu quero parar morto e que os próximos 5 anos sejam mais prósperos e realizadores em todas as áreas, mais do que os outros 50, porque eu tenho uma capacidade para fazer isso. Eu faço coisas que eu não fazia. Cada vez, se Deus me der cognição ainda, cada vez eu vou fazer melhor. Porque eu me preparo para isso 24 horas por dia. Então, quando me perguntam, e agora? Você vai aposentar? Eu falei, não, imagina, sabe por quê? Eu vou morrer. Eu tô ficando no final. Eu tenho mais passado que futuro. Eu não vou viver 114 anos. Caralho, aposentar agora é burrice, velho. Eu tenho que fazer mais coisa que eu gosto. Porque, você tá com idade mesmo agora, Caia? Vou fazer 40 esse ano. Então, tu tá empatado ou tu tem mais futuro, que provavelmente tu passa de 80. É. Agora eu não vou ver 114, irmão. Entendeu? Eu não vou. Então eu sei. É, tô com 39, eu tô aos 43 do primeiro tempo, Não, talvez, né? você aguenta. Eu não. Então quem tem que acelerar mais não é questão de precisar, é uma questão de querer. E eu, bicho, eu vomito isso na cabeça de todo mundo, porque a maioria dos caras jovens que eu conheço fala assim, com 50 eu tiro o pé. Velho, se eu desacelerar, eu vou viver menos. Que viver é velocidade, intensidade e tempo. O tempo já tá acabando, eu tenho que botar mais intensidade e mais velocidade. Raciocínio lógico, não concorda? É, quantas histórias que a gente conhece, às vezes, de um avô que parou de trabalhar, 2 anos definhou. Queridão, trabalhei com um cara que foi até os 94. Entendeu? Foi até os 94. Eu tinha 38 e ele 78. Eu viajava com o cara e eu falava, esse cara é um vampiro. Isso não é ser humano, não. Isso já morreu e tá aqui. Não é possível que tanta energia que o cara tinha. Entendeu? Aí eu me espelho nisso. Então, eu tento transmitir isso, cara. Eu acho que a vontade de fazer e realizar, ela é contagiante. Se as pessoas veem você. É verdade. As pessoas procuram os próximos. As pessoas não procuram os opostos. Entendeu? Então, se o cara só entra na empresa falando, quero parar, largar tudo para você, estou fora. O cara vai pensar, também, quando eu chegar na idade dele, eu quero parar. Eu sou o mais velho de todos os meus sócios. Como é que é ser o mais velho de todos os sócios? Eu adoro. Todos eles sem casca grossa, aguentam a pressão fodida, porque eu sou majoritário em tudo. Entendeu? Aguentam a pressão fodida, tá na pressa, e todo mundo tem o mesmo espírito meu, irmão. Entendeu? E eles estão nessa mesma coisa, assim. Tem um ou dois que não tem esse papo da longevidade, não. Tem um ou dois que falam, não, eu quero qualidade de vida. Mas pergunta pra mim se eu não tenho qualidade de vida. Pra caraca, velho. Nossa, demasiado. Já passo um negócio pra você? Ah, Dia do aniversário do Flávio, eu Ah. encontrei com ele fazendo palestra no Vibra. Na hora que eu tava saindo, ele tava no palco. ah, Cheguei perto dele e falei, porra, meu irmão, fazendo palestra no sábado, no aniversário. Ele falou, e a segunda eu vou fazer mais uma. é. Aí eu saí de lá, falei assim, caralho, é por isso que ele tem 2 bi e meio na conta e eu não. Porque se fosse o meu aniversário, eu ia falar, não, no meu aniversário eu não vou não. No meu aniversário eu não vou, caralho. O cara tava no palco no dia do aniversário, bicho. Que loucura. Eu falei, é por isso que ele tem 2 bi e meio na conta, eu não tenho? Porque o cara fez 3 palestras no dia do aniversário. Porque ele falou comigo, já fiz uma, tô nessa e vou fazer mais uma. É. Porra,
3! Quantos caras aqui que no dia de meu aniversário ele tira a semana do aniversário e falta o serviço porque não vai trabalhar? Por isso que é pobre, diabo. Entendeu? Por isso que é pobre. Olha a mentalidade, velho. Precisa fazer mais outra coisa do que transmitir um bom exemplo pra alguém. Um cara que tem bi na conta e que no dia do aniversário faz 3 palestras. Que o time precisa de mais exemplo. Só se for burro, medíocre. É do caralho, meu irmão. E detalhe, tá? Não tava com cara de triste, não. Tava com cara de triste, não. Entendeu? E eu tomei isso pra mim. E essa galera que tá aqui, que não tira a semana do aniversário, que seu aniversário é segunda emenda tudo, tinha que pegar um exemplo desse e falar, por que será que ele tem bi na conta e eu não tenho? Não é só isso. Mas para aí. Mas isso é mentalidade, irmão. A Cris Juqueira, nessa cadeira, falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu consigo ensinar tudo, menos a tá afim. De jeito nenhum. Né? De jeito Tá nenhum. afim é uma parada. O Bernardinho, esses dias, Até- ele falou muito, né? Eu tava com o Fábio Gurgel, fundador da Aliança, e ele retomou, ele falou assim, cara, eu consigo ensinar tudo, mas vontade é com o indivíduo, cara. E se eu falar mais Vontade é ainda, com o indivíduo, né, cara? se alguém precisar ficar falando na sua cabeça, vai lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se você falar 2 vezes e o cara não for, não insiste, não. Sabe por quê? Porque essa vontade tem de vir do observar, não de alguém te mandar. Se você observa e fala, cara, é isso que eu quero pra mim, pronto. Se alguém tá te mandando e você Boa, fala, essa é né, boa. a vontade de fazer realizar, ela vem do observar, não de alguém te tá mandando. Mandou uma, mandou 2, não manda a terceira, não, irmão. Não manda. Escolhe outro. É, porque quando o cara tá com vontade, ele observa uma maior em alguém, ele pega pra ele, né, cara? Tô dizendo, porra. Ele E pega olha pra que eu ele. já sou um cara rico. E Sim. eu olhei pro indivíduo que é muito mais rico e falei, caralho, de 3 palestras no dia do aniversário. Esse cara é doido, ele tá no caminho certo. Porra, é isso, cara. Ai, ai. Lázaro, chegamos no final do podcast. Tem um bloco final agora. 3 perguntas de uma turma que tá acompanhando com a gente aqui. Podemos? Hã? É deles. É? Primeira pergunta de quem, produção? Simone, pergunta é sua. Aniversariante do dia. Pergunta sua, Simone. Meu nome é Simone Borges. A pergunta é a seguinte: como uma empresa de alimentos, no caso de pão de queijo, que começou no Mato Grosso, faz para ser conhecida a nível nacional? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou mineiro gosta de pão de queijo, né? Então por isso você vai ter empresa de pão de queijo, né? Cara, o seu tipo de produto, você pode fazer a maior publicidade do mundo, mas as pessoas têm que experimentar. E para você experimentar, você tem que ter canal de distribuição. Qualquer coisa relativa a alimento, a produto de massa, foca primeiro na distribuição. Tem gente que foca no marketing, mas não tem distribuição. O que adianta você focar no marketing sem distribuição? Você jogou dinheiro fora, jogou dinheiro fora. Então Que as tudo pessoas isso... vão querer, mas não chega. Cara, eu falo o seguinte, se você tiver de R$10 para colocar em qualquer área da sua empresa, no seu produto, se você acha que ele é bom, foca no canal de distribuição seu. Entendeu? Produto, pão de queijo, picolé, pastel, tudo. Qualquer coisa que você trabalhe neste setor de alimentos, principalmente ali, você tem que ter boa distribuição. Outro dia um cara chegou pra mim, não, porque o fulano falou comigo que eu tenho que ir pra internet. Seu produto é bom pra caceta. Tu vai pra internet que não vai pagar nada. Mas não adianta você ir pra internet se você não tem um canal de distribuição, se o cara não te prova, não te experimenta e você não promova uma experiência gustativa desse cara. Você tem que botar na boca e falar, puta do caceta. Aí ele volta lá e te compra. Escolhe qual é a distribuição. Se você tá no Mato Grosso... E outra coisa, tá? Pra te ajudar é assim, ó. Começa assim, ó. Distribuição no Brasil é sempre assim. Porque tem gente que fala assim, não, tem oportunidade lá no Pará, vou lá. Agora tem no Rio Grande do Sul. Cara, você começa a fuder sua distribuição. É assim, até você ter recurso, capacidade de distribuir para longe sem perder a qualidade do seu produto. Beleza? Muito bom. Boa pergunta, Simone. Próxima pergunta. Ana. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Lázaro. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou sócia da MC Engenharia, uma empresa especializada em contenção e infraestrutura que fica no município de Jundiaí, né? Peraí, construção e infraestrutura de quê? Contenção e infraestrutura. A gente faz muro de gabião, drenagem. Somos essas coisas? Isso. Estamos crescendo bastante. E a minha pergunta é, como a empresa que está crescendo nesse ramo, com grandes clientes, porém os contratos são amarrados. Para não impactar nos fluxos de caixa, muitas vezes a gente aceita as formas de pagamento que às vezes vão de 90 a 120 dias. Como uma estratégia que eu posso usar para que isso não venha atrapalhar muito o nosso financeiro? É o seguinte, quando Tem você muita empresa com fluxo de caixa descasado, né, cara? É normal o padrão da vida.
Ó, padrão universal da maioria das empresas é comprar no curto e vender no longo, no Brasil. Raramente. Principalmente se você é pequeno varejo. Essa moça do pão de queijo, ela vai sofrer isso. Ela vai sempre comprar no curto e vender no longo. A não ser que ela tenha bons fornecedores que ela compra no longo e vende no longo. Mas isso é normal. O que acontece hoje? Eu tenho medo do que você me disse. Transportadoras quebram por isso. Para não perder o cliente, eu começo a aceitar a qualquer preço. E qualquer preço não é só preço barato. Prazo é preço. Nós temos uma Selic de 15. Quanto mais tu demora para receber, mais desconto tá dando. É que as pessoas não pensam isso. E as coisas sobem. Eu dou muito prazo, nesse intervalo matéria-prima sobe, um monte de coisa sobe e eu perdi dinheiro, vendi mais barato. Eu acho que você vai ter que fazer escolhas entre não crescer e crescer com qualidade. Porque às vezes você vai na ânsia de pegar um monte de contrato e você vai se enrolar no capital de giro e uma Selic a 15, tu pode quebrar com uma dívida mal estruturada. Dívida não é problema, o problema é a estruturação dela e sua capacidade de pagamento. O que você acha que é uma boa dívida? É aquela que você consegue pagar da capacidade que o seu caixa consegue pagar e que tenha bom prazo. Tá. Eu, às vezes, preocupo menos com a taxa, mais com o alongamento e com a minha capacidade de pagamento. Tem cara que fala assim, só quero pagar 1% de juros. Tá bom, mas o APNT que eu não consigo pagar, se a minha venda cair um pouquinho, eu vou ter que correr e pegar capital de giro de curto prazo. Então, dívida boa é aquela que você consegue pagar e aquela feita para você crescer. Dívida ruim, vai ficar cobrindo o capital de giro sem você saber a causa pela qual o seu capital de giro é insuficiente. Muito bom. Né? Então, você acendeu um ponto de preocupação. Qualquer conselho que eu te der aqui é irresponsável. Eu só vou te dizer o seguinte, não pegue cliente a qualquer custo. Não estrangule seu caixa a qualquer custo. Antes de você fazer uma análise de margem e antes de você fazer uma análise de crédito. Porque se o meu caixa estrangular, eu tenho crédito a uma boa taxa que a minha margem cubra, eu faço análise de margem e faço análise de crédito. Se eu precisar ir para o banco, porque o caixa está descasado, essa margem consegue pagar os juros bancários e ainda sobrar um dinheirinho? Porque às vezes o cara não faz essa conta, quando ele vai para o banco ele tomou prejuízo. Principalmente na sua área. Entendeu? Transportadora quebra todo dia, mas construção civil também. Entendeu? Tá? Ótima pergunta. Pergunta final. Flávia. Tem uma empresa de branding pessoal para empresários. 8º ano da empresa. Brand pessoal para empresários, com postura. Não, eu faço a narrativa, crio território de fala, não só autoridade, marca pessoal. Tá, marca pessoal. Já fiz 15 mil alunos e os clientes querem que a Flávia faça. Eu acho que se você me reprovaria, não? Não, vocês nem precisam, cara. Você já é a marca. A gente ia brigar bastante. Cadê? E adorar seu posicionamento, que ele é... Eu gosto de gente que se posiciona, sabe? Assim as pessoas se destacam. Não dá pra você sobressair fazendo mais do mesmo, porque ela é tchuchu. Mas eu gostei muito da pergunta dela, é aquela pergunta clássica quando você tem uma empresa de serviço. E aí você tem outros profissionais, mas os clientes querem. É como se fosse, sabe, o dono do escritório de advocacia, o médico dono da clínica. Você quer saber como é que você sai dessa? É. Então, eu pensei de ou criar um clube na liga e virar mentora. As minhas concorrentes sugeriram difundirmos. Não sei, tô com opções aí. Então vou te contar só um negócio. Quando você é a marca forte, que é o que você ensina os caras a fazerem. Na Capital Upgrade você conseguiu reverter muito bem isso, né? Eu tô conseguindo. Né? Tá difícil ainda. Eu tô conseguindo. Tô conseguindo. Porque na própria Optimize, na minha empresa de consultoria, lá atrás ela era boutique. Hoje ela não é. O grupo Optimize hoje, se eu somar a contabilidade e tudo, eu devo estar beirando 1.000 funcionários. Só advogado estão 60. Só a contabilidade eu tenho 300. Auditor tem mais uns 50. Só lá dentro do grupo. É gente para um caralho. Tem escritório em Fortaleza, tem escritório escritório em Campinas, escritório em Belo Horizonte. A gente virou um grupo de consultoria. Mas no passado era boutique. Por que era boutique? Porque todo mundo queria que o Lázaro fizesse. E aí eu vendia minhas horas. E fui eu que criei essa merda. Porque eu colocava imagem na frente de todas as minhas realizações. E aí eu fui tirando, e a forma de eu tirar do Grupo Optimize foi ter um time bom. Eu tenho o Emerson, eu tenho o Adolfo, eu tenho a Ana, eu tenho o Aislan, né? Eu tenho o Felipe Granito, que na área jurídica de stressing é um cara jovem, mas porra, tá renomado pra caramba. Eu tenho que fazer com que os meus pares dentro da empresa também tenham a mesma autoridade que eu tenha, para eu poder deixar de ser escravo da minha imagem, entendeu? Só que eu vou dizer um negócio para você, em algum grau vai ser sempre dependente de você, porque depois que você cria esse monstro, você não fica livre dele. Você é um ser irreplicável, essa é a verdade, Em algum grau, o Caio dentro do Vende-se é o Caio. Eu sou um ser irreplicável aqui dentro, sempre serei. Não tem jeito. Mas quanto mais forte for o meu time, é tipo o Messi, né? Menor a dependência.
Eu tenho uma filosofia de vida que eu aprendi com o chefe quando eu tinha 25 anos. Eu só sou competente quando eu me torno desnecessário. Eu só sou competente quando eu me torno desnecessário. Eu criei um Organismo. organismo que vive sem mim. E aí eu posso fazer o quê? Criar outro. Eu posso criar outro. Só que, cara, isso é fácil de falar, é difícil demais de fazer, bicho. Eu gostei da filosofia dele, é time, cara. É. É time, né? Cara, eu falo, cara, aí você me faz essa pergunta lá dentro. Porra, você ainda tem que estar lá, né? Alguns caras, sim. Sim. Alguns caras não tem jeito. Alguns caras, eles falam assim, ó, minha reunião mensal, eu quero que o Lázaro esteja. E se eu não tiver, ele deixa de ser cliente. Aí cobra mais pra eu estar? Eu cobro mais. Ah, pensa outra coisa. Se você for boutique, não tem nada errado em ser boutique ou ser o Magazine. Só que Magazine, você vai faturar milhões com margem talvez menores, você vai ter que cobrar mais barato porque não é você. Boutique, você tem que cobrar muito caro. A sua margem de contribuição lá embaixo, o seu lucro líquido tem que ser muito maior para valer a pena. O problema é quando o cara é a boutique e ele cobra barato. Aí ele tá fudido, virou escravo dele mesmo, vendeu horas, danou. O cara é muito bom, mas ele não sabe botar preço. Sim. Muito bom, Lázaro. Né? Bela pergunta, bela pergunta. Turma, pausa para o Lázaro, pausa para o que Obrigado, foi animal. cara. Meu irmão, sempre bom te ver. Isso é bom te ver também, Adoro querido. sua energia. Né? Sempre com muita... Primeiro, essa transparência. Sempre falei isso pra você, né, bicho? Sempre, desde o mundo é mundo, né? Fala a verdade. As pessoas ficam falando que na empresa eu sou um carrasco, sou um Não, ogro gente fofo. boa, não, o Lázaro sempre foi gente Fofo, boa. ficamos juntos 3 anos, velho. Gente boa demais, gente boa demais, gente boa. Às vezes terminava uma reunião, ele chegava pra mim, Caião, você acha que eu falei demais? Porque essa é uma característica sua, sabe? Você é característica que, bicho, você fala mesmo. Ué. Você fala mesmo. Porque não tem outro jeito, entendeu? Não, isso é muito legal. O que você falou até das redes sociais. Cara, eu gosto de trazer minha verdade. Tem gente que gosta, tem gente que detesta. E eu entendi que essa é uma excelente estratégia de eu encontrar, meus semelhantes. Melhorou Muito, cara. o tipo de gente que procura pra trabalhar. Exato, exato. Cara, mensagem final sua pra todo mundo que chegou até o final, cara, tem gente que tá indo bem em 2026, tem gente que não tá indo bem em 2026, tem gente que tá sendo, um ano incrível, tem gente que 2026, cara, tá difícil. Qual que é a mensagem do Lázaro? Ó, pra todo mundo que é empreendedor, que é a grande parte, ou que também é o executivo e tem cabeça de dono, Exato. querido, a pior crise é a crise interna. Então esqueça ano de eleição, ano de Copa do Mundo, porque eu vou tirar o pé. Meu amigo, a pior crise é a crise interna. Se você tirar o pé todo ano de eleição, todo ano de Copa do Mundo, em cada 10 anos, em cada 40 anos, tu parou 10. Uau. Entendeu? Então, fatores críticos do sucesso são controláveis, estão na sua mão, pelo menos a maioria deles, exceto os caras que estão em commodities e os cambal. Então é isso. Esquece a crise. Faz o seu papel, ajuda a desenvolver a sociedade, que é isso que a gente precisa. Galera, todas as redes sociais do Lázaro estão aqui na descrição, acompanha lá, um cara 10, depois manda que estava no Como Você Fez Isso com ele, porque eu tenho certeza que vai gerar valor, ele tá lá dividindo, abrindo caixinha, tirando dúvida, treinando também, que o bicho pega peso pra caramba, sai na porrada, gosta do Lazarão, então as redes sociais do Lázaro tá aqui embaixo pra você seguir mais, e também vou colocar o do Padrinho Podcast também, cara. É isso aí. Né? Animal Isso do aí. Padrinho, já Você estive teve lá, porra. animal. A esposa também. Já expôs um podcast sensacional, com uma pegada muito boa. Também tá o link para você conhecer o podcast do Lázaro, meu amigo. E, obviamente, se você está assistindo esse episódio por qualquer um dos nossos canais, seja no nosso canal oficial do YouTube ou alguma plataforma de streaming, no Spotify, que estamos crescendo de uma maneira louca, já configurando entre os maiores podcasts do Brasil, de todas as categorias, graças à sua audiência, graças à sua confiança. Obrigado por isso. Então, se inscreva para não perder só um episódio. Lázaro, obrigado. Mais uma vez. Obrigado pela tua presença, as perguntas maravilhosas da nossa plateia, e vejo você na semana que vem com mais um papo inteligente, interessante, com uma grande função: contribuir nos seus objetivos. Forte abraço a todos. Tchau!